Povo de Deus, a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do nosso Deus em Mateus, capítulo 13, verso 44. Meus irmãos, meu coração fica muito aquecido e quebrantado quando eu ouço as histórias, as bênçãos de Deus dos Gideões internacionais. Pastor Mário, muito obrigado, viu, pelo compartilhar destas experiências que nos motivam a continuar firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o nosso trabalho não é em vão. Irmãos queridos, vamos à leitura do texto sagrado. Eu quero fazer uma exposição desta parábola que está registrada em Mateus. Assim diz a voz do Senhor: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém? Esta é a palavra do Senhor para nós esta noite. Oremos ao nosso Deus. Pai bendito, os dias, Senhor, têm sido de desgaste. O mundo inteiro anda tensionado, ó Senhor. Como Tua palavra diz, os rumores de guerra, o amor de muitos esfriando, as causas, ó Deus, mais diferentes possíveis para aquilo que é expressado em Tua palavra, do tempo e do momento do retorno do Senhor. Nosso coração esta noite encontra-se privilegiado, ainda por poder ter um lugar como esse, para ouvir Tua palavra, para nos alegrarmos em Ti. Pois haverá um tempo, Senhor, em que procurarão, ó Deus, na fome tremenda, não do pão, mas de ouvir a Tua palavra. Mas enquanto esse dia não chega, ó Senhor, temos a fartura, ó Pai, deste texto. O que nos falta esta noite talvez seja a fome, Jesus. Então perdoa, se não estamos com a mesma fome de outrora. Mas, ó Deus, pelo poder que Tu tens de sarar os nossos corações, ó Deus, fere a nós mesmos, Senhor, com uma ferida de fome por Ti, Senhor. Fome, ó Deus, verdadeira, não dos eventos, não, ó Deus, daquilo que é passageiro, ó Pai, mas daquilo que é eterno, da verdade eterna, do evangelho eterno, que se encontra em Ti, Senhor, a satisfazer o mais profundo e íntimo anseio do nosso coração. Apesar das nossas aparências, esta noite, fala conosco, Pai, trata conosco, pois é o que precisamos, em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos amados, as parábolas de Cristo são extremamente fáceis de se entender na sua superficialidade. Se eu não fosse explicar agora este texto, sei que todos que estão aqui têm a capacidade de entender os pormenores que estão claros para nós. Todos nós entendemos o que é um tesouro, o que é um campo, o que é alegria, o que é vender. Só que as palavras de Cristo, neste texto, elas não vêm isoladas, elas vêm dentro de um contexto em que a intenção do Senhor Jesus é mais do que narrar uma parábola. Cristo, Ele quer evocar em nós uma resposta. E há 2000 anos atrás, Ele proferiu esta parábola para muitos discípulos, e ela ecoou durante toda a história. A prova disso, de que algumas pessoas entenderam esta parábola, é que nós estamos aqui porque nós somos frutos de homens e mulheres do passado, que deram a vida por Cristo, porque elas encontraram o tesouro escondido no campo. Mas, amados, agora nós temos que entender que chegar diante desta parábola, às vezes ela pode estar
sendo compreendida do jeito errado. Por quê? Porque quando eu venho para o culto e nós estamos aqui, nós chegamos aqui com uma bagagem muito grande, que às vezes nos impede de entender a real situação do momento. Veja um exemplo. Digamos que eu precise fazer uma viagem para Juazeiro do Norte, eu vou de ônibus. Passei um dia trabalhando, estou enfadado, fadigado demais, e aí eu entro dentro daquele ônibus, e uma senhora, meus irmãos, com 2 filhinhos, estão ali chorando, o menino nos berros muito grande, e eu com vontade de dormir, porque a estrada é longa, né? E o caminho é deserto, e o lobo mau pode estar por perto, né? E aí eu olho para aquela mulher e eu digo: minha senhora, dá para a senhora acalmar esta criança? Eu preciso dormir, passei o dia trabalhando, a viagem é longa, me ajude. Agora veja o contexto. Se ela me dissesse isso: tá bem, meu senhor, é porque ela acabou de perder o pai dela e ela está sentindo falta do pai. Diga, o que é o meu sono diante da perca do pai daquela criança? Não é nada. Então, quando nós chegamos diante do texto e nós olhamos aqui a parábola, alguém pode pensar, e nós somos assim, pensar: olha, mas o que é que tem, o que é que se pode tirar desta parábola? A questão é que as verdades que estão envolvidas na palavra de Deus são maiores do que os nossos contextos. O que é maior é o contexto ao qual Deus está nos dando esta palavra, que é de salvação, de vida eterna, de vida espiritual com Ele, de vida abundante, de uma vida que sente e vive o tesouro maior das nossas vidas. Mas nós somos capazes de trivializar e deixar superficial o que esta palavra nos diz, porque nós já temos tesouros demais agora em nosso coração. Nós somos capazes de colocar o tesouro maior, que é Cristo, do lado, para venerar outros tesouros que nós conquistamos, mas que não são tesouros verdadeiros comparados ao grande tesouro que é Cristo. Então, eu quero contextualizar para que você compreenda. Nós não temos aqui, meus irmãos, um Deus que está implorando por você, amém? Não. Nós temos aqui, meus irmãos, um texto que está abrindo uma porta e está dizendo: você quer? Vamos ao contexto dessa parábola, que é muito importante para que nós possamos compreendê-la. No capítulo 13, aqui mesmo no capítulo 13, Jesus, ele diz assim no versículo 10: e aproximou-se dele os discípulos e perguntaram: por que falas às multidões por meio de parábolas? Cristo então diz: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas não a eles. Quem é este eles? Os fariseus, que vêm discutindo com Jesus, vêm batendo de frente com o mestre, porque os fariseus, naquele momento, o farisaísmo já não é mais um movimento bom, já é um movimento de muito legalismo. Eles se acham bons demais, e Deus, na verdade, deve alguma coisa ao farisaísmo. Por quê? Porque a pessoa vive numa barganha com Deus. Ela faz coisas para Deus e Deus faz coisas para ela. Ela dá o dízimo no dia 10 de dezembro, ela espera 30 ou 20 dias do restante só de bênção, porque ela já foi fiel no dia 10. Se ela já orou de manhã para Deus abençoar o dia tem que ser só bênção, porque ela já orou. O fariseu tinha isso. Ora, meus irmãos, tinha fariseu que por dia parava 18 vezes para poder orar. Fora os jejuns que eles faziam, para as pessoas olharem para eles e dizer: nossa, que homem santo. Não, aquilo ali, quando ora, meus irmãos, era o farisaísmo. Só que Cristo então diz, que o sentido da parábola é para vós e não a eles. E ele então diz mais: pois a quem tem lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Travou nossa mente agora. O que é isto? Por que a quem tem será dado mais e a quem não tem? Porque o fariseu dizia que ele tinha Deus demais. Então ele não precisava mais do que Cristo ia trazer. Só que na verdade ele não tinha. Então até o que ele achava que tinha, ou o que ele não tem, vai ser tirado.
porque ele vai ficar sem nada, ele vai perder a Cristo que está passando. Cristo mesmo vai dizer, quando ele entra em Jerusalém, ele vai dizer: ó Jerusalém, como eu quis reunir vocês, assim como uma galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram, e não perceberam o dia da visitação. Cristo continua, então diz assim: por isso eu lhes falo por meio de parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam e nem entendam. Ora, aqui bugou nossa cabeça de novo. Cristo está dizendo: eu falo por parábolas para que eles estejam vendo, mas não vejam. Quando eles ouvirem, eles não vão entender. Ora, mas então o que Cristo está querendo dizer? O Senhor então diz: e nele se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Já aconteceu com você? A minha mulher faz muito isso. Eu digo assim: meu amor, onde foi que eu deixei o celular? Ela diz: está em tal lugar. E eu passo pelo lugar e não vejo. Ela diz: cego, está bem aí. Não disse não, que ela não é doida. Aí ela diz: cego, o que é? Eu passei, eu vi, mas eu não percebi. Cristo está dizendo que tem uma profecia de Isaías que vai se cumprir. E que profecia é essa? Olha o que o texto então nos diz: porque o coração deste povo se tornou insensível, endurecido. O que é que o Senhor está dizendo? Eu vou enviar o meu servo, o meu próprio filho. Isaías diz que ele apareceu, meus irmãos, e as pessoas viravam o rosto dele. Cristo era um carpinteiro, alguém que não tinha beleza, formosura. Ele não usava um paletó alugado como esse. Ele não tinha aquele olhar como os homens dos fariseus. Ele não olhava com aquele olhar cobiçoso, aquela concupiscência. Cristo andava com uma simplicidade. E quando você olhava para Jesus, você jamais iria dizer: nossa, tu és o Cristo. Pelo contrário, o próprio Filipe, que é apóstolo dele, está diante de Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Ele está olhando para a expressão máxima do caráter de Deus, que é Cristo, mas não está entendendo que Deus está naquele homem. Por quê? Porque o coração destas pessoas está insensível. Entenda, os fariseus agora estão sendo denunciados, e toda a nação de Israel está sendo denunciada. Vocês possuem um coração endurecido. A profecia se cumpriu. E ele então diz, verso 16, para chegarmos na parábola: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Irmãos, o que é que Cristo está querendo dizer agora aqui? Aquele que não tem o coração endurecido, aquele que olha para si não com as camadas da religiosidade, não é aquele que entra no templo de peito erguido como um pombo, e diz: nossa, hoje o culto vai ser uma bênção, e tomara que o pastor pregue bem, porque hoje eu vim para o culto. Não ligue os ar-condicionados logo tudinho, porque eu sou fiel aqui nesta casa. Ele não entra na igreja como alguém que vem para bailar e apresentar sua roupa, que ele quer ser bajulado, que ele quer atenção. Porque na hora que a palavra começar e que Deus quiser moer o coração dele, ele nunca olha para si. Ele fala assim: está vendo aí, o fulano tal perdeu hoje. E se a mulher dele estiver dentro do molde da pregação, ele diz: filha, hoje Deus quer um particular contigo. E quando a palavra vem assim para ele, que ele desvia da palavra, e ele vai para um lado, igual uma serpente fugindo das escrituras, ele então diz: não, hoje Deus só pode estar enganado. Por quê? Porque ele veio não para um culto, ele veio para ser entretido, ele veio para um espetáculo onde o pregador, do cantor, do tocador, do violinista, do tecladista precisam se apresentar para ele, porque ele tinha um lugar melhor para ele ir, mas ele veio e foi para a igreja. Ele tinha um lugar, mas eu vou perder meu tempo, rapaz. E se a minha pregação estiver demorando, ele vai dizer no coração: oh, se esse pastor terminasse, porque a churrascaria já está perto de fechar. Mas a desculpa maior do mundo é aquela: meu pastor, nós temos que trabalhar, homem de Deus.
Tu vai dormir até meio-dia, eu vou sair 5h30. A questão toda é que ele pensa que é sobre ele. Ele vem para o culto não com aquela vontade de estar diante do Senhor. Como Eclesiastes diz lá no capítulo 8, não te apressa de sair da presença do rei. Mas se você está diante do rei, aproveita, desfruta, porque o rei pode liberar a tua bênção. Essa é a diferença. E aí, meus irmãos, Cristo já disse que tem duas pessoas que vão ouvir a parábola: os discípulos e os fariseus. Discípulos aqui não são só os apóstolos. No começo do capítulo 3 está escrito que uma multidão seguiu Jesus até a beira-mar. Entremos agora então na parábola. Cristo já falou da parábola do semeador, já mostrou a parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda, parábolas enormes que se Deus quiser, para o ano de 2025, que é o ano que o Derek está vivendo, né, nós vamos explicar parábola por parábola, amém? Você não pode perder o culto de quarta-feira. Mas, meus irmãos, quando chega nessa passagem aqui, do 44 ao 53, Cristo, ele meio que ele vai cumprir agora o que ele acabou de dizer. Ele vai contar uma parábola de tão fácil, que ela vai cair no ouvido do fariseu e ele não vai entender. Por quê? Porque quem está com o coração endurecido, ele não consegue perceber a realidade, ele não tem sensibilidade para com a presença de Deus. Alguém tem alguma cicatriz no corpo? Eu tenho uma bem na minha perna de uma desobediência que eu cometi contra meu pai. Toda cicatriz, ela é insensível, né? Você toca nela, não tem a mesma sensibilidade. Os fariseus estão assim. Tem uma parte do corpo deles, ou uma parte da alma deles que está insensível. E Cristo então fala a parábola, uma das mais simples. Olha o que o texto nos diz: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo. Ora, que era natural naquele tempo? Hoje não. Naquele tempo, um cidadão que tinha uma casa e juntava ali moedas de ouro, por exemplo assim, 10 talentos de ouro. 10 talentos, o que acontecia? Ele ia para uma guerra, e aí ele, para não ser roubado, porque não tinha banco naquele tempo, o que ele fazia? Colocava dentro de um vaso, né? Eu já coloquei uma vez, debaixo do colchão, R$8, quando eu era pequeno, juntei. Aí uma irmã que morava com a gente, que ajudava minha mãe lá a limpar a casa, achou os 8 contos e eu perdi minha bênção. Os homens era mais experiente, pegava uns vasos, nosso pote, colocava a moeda dentro, ou dentro de um saco de couro, e colocava debaixo da terra. Só que acontecia o quê? Ele ia para a guerra, e lá na guerra ele morria, aí ficava a casa lá, e o tesouro escondido naquela casa, naquele terreno. Aí o que acontecia? Ora, você, nós estamos aqui lá no campo, o dono agora, o proprietário daquela casa, que não sabe cadê o tesouro, me chamou para me dar um dia de trabalho lá. Aí eu fui dar um dia de trabalho, então eu capinando lá, vasculhando as coisas, limpando aquele terreno, eu descobri o buraco. E lá estava um pote com 10 talentos. 10 talentos, gente, é dinheiro demais. Era dinheiro que um pobre, um trabalhador normal, diria assim: pronto, aqui é uma fortuna que vai me garantir todo o sustento que eu preciso para eu viver até o fim dos meus dias. Então, quem encontrasse um pote cheio de talentos, moeda de ouro, estaria garantido até o fim dos seus dias. Então, Cristo contou uma parábola do que já era natural para todos ouvirem. Coisa mais simples do mundo. Então, ele diz que um certo homem esconde, e depois de achá-lo, então ele, na sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ora, para quem está diante de Jesus, não tinha, meus irmãos, nenhum tipo de segredo. Quem é o reino? Quem é o reino? Não é o que é, quem é? Jesus. Jesus está dizendo: eu sou o reino. E este reino não está acessível a todos.
Por quê? Porque eu estou acabando de falar e os fariseus estão me rejeitando. Então por isso é que eu sou este tesouro que está escondido, que os homens passam pelos campos, mas tem um que tropeça sobre ele, que o encontra, e ele percebe o valor do que é este tesouro. Me diga, você sabe realmente o valor de Jesus na sua vida? Você percebe o que é que você é quando você vive o reino de Deus? Ou você ainda está, meus irmãos, mendigando as migalhas deste mundo, tentando provar o que este mundo oferece, quando você já esbarrou no tesouro perfeito, que é Cristo Jesus? Você está trabalhando ainda para o pecado? Eis que eu te digo esta noite, que o salário do pecado é a morte. Trabalhas tu para ele, e tu vai ter morte como recompensa. Nós não podemos mais negociar o entendimento. Cristo está dizendo, eu sou este reino, eu sou este tesouro. E a maravilha do Evangelho é que este reino é acessível a todos, mas só um tipo de pessoa consegue encontrá-lo. O homem religioso, o homem que acha que já está salvo, aquela pessoa que diz, eu nunca fumei, eu nunca roubei, eu nunca bati na mulher, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, não encontrou o tesouro. Eu vou lhe mostrar biblicamente, amém? Que é para você não dizer, ele falou, mas não provou. Não se preocupe não. Diz a Escritura Sagrada, que um jovem se aproximou de Jesus e disse, bom mestre, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Quem é o tesouro? Hein? É Jesus. Ele encontrou o tesouro, e ele então começou a querer engabelar o próprio Cristo. Ele, em vez de ele chegar com humildade e dizer, meu Senhor, eu sou um pecador, ele vai querer engabelar a Cristo, ele vai querer exaltar o ego do nosso Deus. Ele então diz, bom mestre, ora, já expliquei o que é que ele quer fazer. É como se eu precisasse de dinheiro, né? E eu chegasse assim para o pastor Pedro e disse assim, pastor Pedro, meu amado Padim, homem do dinheiro. Aí o pastor Pedro, é verdade, eu tenho dinheiro mesmo. E aí ele então diz, o que é que tu queres, meu servo? Eu digo, meu amado Padim, 3 contos basta. Você está entendendo? O jovem rico está diante do tesouro e ele chega querendo exaltar Jesus, porque os fariseus, os rabinos fariseus, eles eram assim. As pessoas chegavam e pensavam, ó rabino, ó luz de Israel, né? Você que guia a nossa nação na sabedoria. Aí ele dizia, é verdade, é mesmo, o que é que tu quer saber? Só que aqui, meus irmãos, ele está esbarrando em quem? Em Jesus Cristo, aquele que de longe conhece o meu e o teu coração. Não existe inveja, cobiça, desejo mal, que aquele que tem os olhos como chama de fogo, não já sinta de longe o que está por trás do nosso coração. Toda vez que nós chegamos a Ele para orar, pensando que vamos dar uma aula de teologia para Deus em oração, soberano Senhor, Tu és o eterno, aquele que não pode mentir, aquele que já sabe o que eu vou dizer. Ora, se Deus quer escutar uma oração dessa, Ele quer escutar a oração do publicano, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, não me fulmina, mas eu quero entrar em tua presença, eu quero te ouvir, eu quero saber o que está em teu coração. Essa é a diferença. E aquele jovem rico então diz, bom mestre, e Cristo disse, por que tu me chama bom? Só um que é bom, que é Deus. Ele joga para o eterno. E aí ele disse, o que farei eu para herdar? Ora, perceba a malícia. Você percebeu a malícia? Sério mesmo? Pois diz para mim. Percebe a malícia? O que farei eu de bom? A salvação é o que tu faz? Não. Ele já chega assim, o que farei eu de bom? Cristo, irmãos, Cristo, Ele deu o cordo, rapaz. É como quem pega assim, a arapuca tá bem, que diz, vem para cá, né? Aí ele diz, tu sabes os mandamentos? Irmãos, ele liberou o que estava no coração. Ora, tudo isso eu aguardei, honrar pai e mãe, não, tudo isso aí desde a minha mocidade eu guardo. Cristo diz, ótimo, pois só uma coisa te falta. Ele não esperava, né? Só uma coisa te falta. Cristo então disse, o que é que está em jogo? É o tesouro, amém?
E ele quer saber como deve ser salvo. Cristo então diz: pois pronto, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e segue-me. Jesus não tem malícia, tá bom? Mas você viu a sabedoria do mestre? Você viu a sabedoria do Eterno? Ele não está querendo ser salvo? Então, para quem quer ser salvo, entenda. Irmãos, é aquela velha história que eu sempre conto. Eu estava lá em casa, 1h da tarde, tinha acabado de almoçar, meus irmãos, cansado, enfadado, a vontade era só de mergulhar na minha rede. Aí um cidadão bate lá: ei, irmão, mande um copo com água aí. Aí lá vai eu olhei assim, aí meu pai, muito sábio, um homem muito cordial, disse: menino, água para o cidadão. Aí lá vai eu, lá dentro de casa, peguei o copo, me enfiei no pote, trouxe água para cá, peguei assim a latada d'água, botei para o servo de Deus: vai, homem de Deus, bebe. Aí ele fez só um pouquinho e jogou o resto fora. Me diga, ele estava com sede? Não. Assim é este homem aqui do texto. Na hora que Cristo disse: vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, era para ele ter dito: era só isso, pois agora tudo que é meu é dos outros. Mas ele então que? Ele sai triste, porque ele possui muitos bens. A sabedoria de Cristo foi maior do que a sabedoria, porque o texto diz que ele apanha o sábio na sua sabedoria. Quando Cristo disse assim: olha, vai, vem tudo que tu tem, dá aos pobres, depois segue-me e terás o quê? Um tesouro nos céus. Entenda, ele disse que amava ao próximo como a si mesmo, né? Só que faltou o amar a Deus sobre todas as coisas. E quem é que é Cristo? O Deus eterno, o todo-poderoso, o Rei da glória, que deve ser amado com a intensidade do nosso coração. Aqui está. Aquele homem sentiu tristeza porque possui muitos bens. E olha o que aconteceu com este homem aqui da parábola. O texto diz que ele, em sua alegria, ele vai e vende tudo o que ele tem. Por quê? Porque Cristo não é um Deus com D minúsculo. Ele não é só mais um Deus dentro. Lembra quando no catolicismo você entrava na casa de um católico antigo, aquele católico mesmo que se preza de verdade mesmo, que tinha assim todos os santos numa parede: Santa Maria, Mãe de Deus, que roga por nós os pecadores. Aí tinha Santo Antônio, São Francisco, Nossa Senhora Carupita, um monte, estava tudo lá, porque ele sabia, ele precisava de um santo para cada hora, amém? Um santo, isso era o real. Às vezes nós queremos fazer de Deus, de Cristo, mais um Deus que nós colocamos dentro da multidão dos nossos deuses. Cristo não pode, jamais será apenas um Deus. Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Só Cristo salva. E aqui, quando este homem encontrou ao tesouro, ele foi na sua casa, ele esconde o tesouro, vai na casa dele, vende tudo que ele tem e compra todo o terreno, e vai recomeçar a sua vida. Irmãos, eu já conversei com pessoas, e as pessoas sempre me diziam: mas Onésio, como é que eu posso ser crente? Mas eu gosto muito de uma geladinha, gosto de corra boa, gosto de namorar, e aí eu vou ter que deixar tudo, deixar de farrear, deixar de ir para a noite, e como é que vai ser se eu gosto disso? Eu disse: não, mestre, o problema não é isso. Para ser crente, você não precisa abandonar isso tudo, não. O seu problema é porque você não está sentindo e não provou do valor que há em Cristo. Porque não é sobre o que eu vou deixar, é o que eu vou ganhar. O homem que achou o tesouro, ele poderia pensar: mas vou vender minha casa, tudo que eu tenho, para comprar. Irmãos, não tem comparação. Não é sobre deixar de beber, não é sobre deixar essas coisas do mundo, não. Prove de Cristo, veja o quanto Ele é suficiente, que quando tu te entregar a Jesus, o amor e a graça, a misericórdia, a bênção de Deus vai te cobrir, que tu vai olhar para o fumo, para a cachaça, para, meus irmãos, a prostituição, e vai dizer: meu Deus, eu perdi foi tempo numa imundícia dessa, quando agora eu estou em Cristo Jesus, o eterno Salvador das nossas vidas. Essa é a diferença.
Não é sobre o que tu vai vender ou deixar, é sobre o que tu encontrou. Porque se tu encontrou Cristo, tudo agora é pequeno diante da glória de Cristo Jesus. Tudo é nada diante do tudo que é o nosso Salvador, Cristo Jesus. Você vê como é a diferença? Como é que nós, antigamente, está aqui o meu amado Padim, é o pastor Pedro, o meu amado Padim, ele sabe como era que nós às vezes testava que uma pessoa de fato se converteu. Nós ficávamos espantados. Pô, fulano de tal era mentiroso, mas agora só fala a verdade. Fulano de tal fumava cigarro, agora tem nojo. Por quê? Porque esta pessoa encontrou um tesouro maior do que o cigarro. Encontrou um tesouro maior na vida, que tudo agora fica pequeno diante da grandeza do grande Deus que ela encontrou. E amados, o texto então diz que ele vai e vende tudo que tem e dá. E aliás, ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Isso aqui, você lembra de quem? Hein? Quem foi o homem que esteve diante do tesouro e aceitou? Diz a Escritura Sagrada, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, que ele entrando na cidade de Jericó, e um homenzinho de pequena estatura procura saber onde é que está aquele homem, e ele então se coloca numa árvore que não dá fruto. Cristo vai ao encontro daquele homem e diz: Zaqueu, desce, hoje eu quero ir lá para a tua casa. Irmãos, não sabemos o diálogo dele com Jesus, amém? De como foi que Jesus pregou, do que foi que Jesus falou. O que nós sabemos é a reação de um homem que encontrou o tesouro. Ele disse: eu resolvo agora, desde hoje, que se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Irmãos, a salvação ficou tão clara, que Cristo foi quem diz: hoje veio salvação nesta casa, pois esse é filho de Abraão. O filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Esta é a glória do nosso Cristo. E nós chegamos então para o fim, com algumas aplicações, amém? Mas a primeira que eu tenho que perceber, aqui que está clara: como é que está o tesouro na sua vida? Como é que você tem tratado a Cristo em sua vida? Tá bom, você pode dizer: não, pastor, eu sou crente, eu já vendi tudo, já abandonei, agora eu sou crente. Mas agora a questão é: como você cuida desse tesouro? Não sei qual é o ditado, meu amado Padinho, tu lembra que diz que aquele que nunca comeu melaço, quando come se lambuza, né? É aquela pessoa que ela enjoa. Eu era apaixonado por tamarindo, gente. Até o dia que meu pai se mudou de uma casa, eu fui para uma casa que tinha 3 pés. Irmãos, enchi, não, a diabetes que eu tenho não é por causa disso, não, eu enchi uma xícara de açúcar. Corri para debaixo de um pé de tamarindo, armei uma rede. Você não sabe o que é uma rede armada debaixo de um pé de tamarindo. Você canta até o 380 todinho, debaixo de uma mãe formosa tamarineira. Irmãos, e eu melava a tamarinda no açúcar e só aqui na boca. Irmãos, que o dente ficou tudo dormente. Irmão, eu peguei um abuso, que eu não chupo mais uma tamarinda na minha vida. Escute. Tem gente que diz assim: não, pastor, eu já encontrei o tesouro. Mas como é que você está tratando a Cristo? Ou você já enjoou das coisas? Você diz: não, para a igreja eu vou quando dá certo agora. Não precisa buscar muito não, quando eu era pequeno eu buscava, mas agora como é que você trata o tesouro? Porque o fariseu banalizou o tesouro pela sua própria religiosidade. O fariseu já não valorizava mais o reino dos céus, ele queria o reino dos fariseus. Como é que nós, como evangélicos, crentes da DBV, nesta noite nos reunimos aqui nesse lugar? Você veio para um culto onde o tesouro foi valorizado, onde nós apreciamos a companhia do tesouro, onde nós nos relacionamos com esse tesouro, porque ele é uma pessoa viva. Ele é, meus irmãos, o Rei da Glória.
Este reino dele, o texto diz em Romanos capítulo 14, verso 17, que não é comida e nem bebida, mas sim paz, alegria, o gozo no Espírito Santo. Como é que anda o teu coração? O teu coração anda enfadado, anda procurando coisas demais, quando uma coisa só te basta. Como é que andam as tuas emoções? Tu anda carregado de pesado, tu anda pesado, carregado de tristeza, de dor. Como você tem se alimentado, meus irmãos, deste reino? O que você tem comido durante a semana que te fortalece de fato espiritualmente? Você só come aquilo que é enlatado, aquilo que não tem a nutrição correta? Você só assiste pelo YouTube a pregação? Você se deleita só em ligar o seu Spotify ou ficar sabendo como é que foi? Ou você participa da mesa do Senhor e diz: Senhor, eu vim me alimentar, eu vim sair daqui hoje farto da tua presença, de ouvir tua palavra e sentir como aqueles que estavam no caminho de Emaús, que o coração deles se aquecia, que estava ardendo como um fogo, porque era a verdade de Deus que bradava em seus corações. Ou você está distante? E eu não quero falar sobre isso esta noite não, mas qualquer dia que der certo, vai. Irmãos, a dureza de coração, ela é um negócio que não, ela é um vírus que ela pega, não é somente em quem está fraco na fé, ela pega em até quem está se achando bom demais. A dureza de coração é aquela que é o que os fariseus têm, a dureza de estar diante de Deus, de verem a glória de Jesus, mas não conseguirem sentir o quebrantamento. E para você que não é um cristão, esta noite, você quer o tesouro? Você quer encontrar a Cristo? Como é que está a sua vida? Você se satisfaz com as migalhas deste mundo? Irmãos, eu sei que eu não sou muito velho, não tenho muita experiência não, meu amado Padinho tem muito mais do que eu. Amados, eu vou fazer 40 anos ainda, esta semana, só para deixar logo notório. 40 anos, eu sei que eu não tenho muita experiência não, mas uma coisa eu sei, não tem nada no mundo, hoje, ainda não apareceu não, algo no mundo que tenha mais força do que a graça que há em Cristo Jesus. Tentações, dinheiro, sexo e poder, todos nós temos, não é só eu não, todos nós temos, todo ser humano tem, mas ainda não encontrou a força para me arrancar de Cristo. Irmãos, e você que não é evangélico, você que não é um cristão, eu estou lhe falando, não é sobre pertencer a uma denominação, embora eu esteja pregando na DBV, eu estou lhe falando de você iniciar e ter um relacionamento profundo com Cristo Jesus. Eu estou falando de você sentir a vida de uma perspectiva diferente, onde tudo que há em Cristo, até aquilo que você achava que era ruim, hoje você diz, não, hoje eu amo isso, hoje eu amo isto aqui. Por quê? Porque se você se encontrar com Deus, se você ver a beleza do tesouro, irmãos, tua vida mudará por completo. Por quê? Porque esse tesouro preencherá todo o vazio do teu coração. A tua vida mudará porque agora a tua ânsia é ser um homem semelhante a Cristo, uma mulher semelhante a Jesus. Teu prazer vai ser a comunhão, o relacionamento com Cristo, aquilo que a Bíblia chama de intimidade com o Senhor, será algo natural para ti, porque Ele está em busca do teu coração. O que Ele de fato quer é conhecer, que você o conheça, que você desfrute de quem Ele é. Ele te fez para isso. Mas tem pessoas, meus irmãos, que estão mendigando neste mundo. A cidade de Fortaleza, eu gosto de dizer que ela é igual Nínive. É uma multidão de gente com sua religiosidade, mas não discerne a mão direita da esquerda. Uma vez eu tive que evangelizar num lixão,
E eu gosto de dizer isso porque foi a minha experiência profunda. Quando eu encontrei, meus irmãos, uma senhora que encontrou uma lata de feijoada vencida há mais de 8 meses. A alegria daquela mulher quando pegou a lata de feijoada, que era tudo que ela ia comer. Irmãos, a alegria tremenda. E eu fiquei espantado com a alegria dela. Irmãos, é a alegria do mundo. O que é que o mundo está oferecendo que tem validade eterna? Me diga se casa, carro, fazenda, beleza é eterno. Tudo já está vencido, porque o reino vai vir. O reino vem, e ele vai passar por cima de tudo. Este lixão que é este mundo aqui vai ser restaurado para a glória de Deus. Eu hoje não preciso mendigar o lixo do mundo, porque eu encontrei o maná escondido dos céus. Cristo se revelou para nós, igreja. Ele quer fartar nossa alma. Quando nós cantamos que eu quero ter a sede da costa, é para ter de verdade, e não só da boca para fora. Ele quer que nós nos fartemos dele, que a nossa sede maior seja totalmente saciada nas fontes das águas vivas. Vamos ficar de pé nesta hora. Vai, filha, é agora que tu canta. Eu encontrei Cante o meu ao Senhor. Tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Cante ao Senhor. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Oh, aleluia. Sinta a presença do tesouro real que é Cristo. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Aleluia. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Você que ouviu essa mensagem, que sabe que o Senhor é quem preenche a tua vida. Não há nada que satisfaça o teu coração a não ser o Senhor. Queria convidar você que sente que está frio na fé, está um pouco distante, mas já encontrou o tesouro. Deixa Deus renovar a tua alegria esta noite, nesse tesouro que é Cristo. E se você está aqui esta noite e ainda não entregou sua vida a Cristo, eu te convoco, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Vem aqui na frente, deixa eu orar pela sua vida. Vamos louvar um pouco mais. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro.
continuar cantando, vamos continuar. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por essas pessoas. Não existe sensação melhor do que você saber que você encontrou o tesouro verdadeiro. Essa foi a grande diferença entre o jovem rico e Mateus. Mateus também era um homem rico. E quando Cristo o chamou, ele abandonou tudo. E Mateus foi um dos escritores da Bíblia. Imagina o que é que o jovem rico seria se ele tivesse atendido o chamado de Cristo. É esse tesouro que ele nos convida para conhecer. Vamos orar. Querido Deus, Pai. Senhor, Tu és o nosso tesouro. Tu és o nosso bem mais precioso, Deus. Tantas coisas, Senhor, competem com o nosso coração para nos enganar, para nos cegar, nos impedir de enxergar, Senhor, a grandeza das riquezas que há em Ti. O nosso coração vacilante, Deus, tem facilidade para se engraçar com as coisas, ó Deus, de menor valor, aquelas que têm vencimento e não as coisas que são eternas. Nós não temos forças muitas das vezes, Deus, nós clamamos diante de Ti, Senhor, humilhado nesse momento, rogando da Tua graça, rogando da Tua presença, Senhor, da transformação, da Tua obra em nossas vidas, na nossa igreja, na nossa comunidade. Essas vidas que estão aqui, ó Deus, que corajosamente vieram, com o coração sedento por mais de Ti. Senhor Jesus, Tu és o nosso bem mais precioso. Nós não temos nada além de Ti, não temos nenhum bem além de Ti. Senhor, que a Tua presença inunde o nosso ser, que a Tua presença, o Teu Espírito arranque de nós tudo, Deus, que nos afasta de Ti, e que tudo dentro de nós seja precioso, porque o Senhor está habitando em nós. Que este lugar seja um lugar, ó Deus, de liberdade para o Teu Espírito. Que cada coração que aqui está, Deus, possa ser um terreno fértil da Tua palavra, da Tua presença, da Tua obra. Que a vida do Teu povo, ó Deus, seja repleta de alegria no Espírito que só o Senhor pode dar. E que essas vidas que aqui veio, ó Deus, possa sair daqui, ó Deus, com uma porção dobrada do Teu Espírito, ó Deus, com a Tua presença abundante nos seus corações, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, nós nos entregamos a Ti, nós nos rendemos a Ti nesta noite, porque Tu és, ó Deus, somente Tu és o nosso bem, aquilo que é mais precioso para as nossas vidas, para os nossos corações. Nós não queremos nada além de Ti, nós só queremos o Senhor. Nós só queremos o Senhor. Inunda o nosso ser. Por favor, meu Deus. Por favor, meu Senhor. Quebra o nosso coração, quebra o nosso orgulho, quebra a nossa cegueira espiritual, que nos impede de enxergar, ó Deus, esse terreno de grande valor, esse tesouro escondido no campo, essa pérola de grande valor que está diante dos nossos olhos. Só Tu podes fazer isso por nós, Deus. Somente o Teu Espírito convence o homem da justiça, do pecado, do juízo. Nós não temos forças em nós mesmos, mas nós temos confiança e fé em Ti. Nós não temos forças, mas o Senhor tem. Nós não temos capacidade, mas Tu tens.
Nós não temos, ó Deus, nada além de Ti. Nada além de Ti. E como Maria, que estavam aos seus pés. Disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor, irmãos. Que Deus abençoe. Deus abençoe.